programa Tudo Posso começa hoje com muitos assuntos interessantíssimos, porque você vai aprender a fazer um penteado de casamento em casa. Já imaginou? Muito prático e principalmente nos tempos de hoje que está tudo muito difícil, você pode sim ficar linda, maravilhosa e você mesmo fazer seu penteado ou a sua amiga fazer para você, porque dá para fazer em casa sim. Também pode deixar o seu sorriso mais bonito, porque tem recursos agora com implantes dentários que vão deixar você com um sorriso lindo. E na nossa culinária imperdível, de dar água na boca, bolo trufado de laranja. Olha só que delícia! Pensa, é muito, com certeza, saboroso, porque o trufado ele sugere o quê? Que é macio, né? Que é mais cremoso, então você não pode perder essa receita. E no comportamento você vai saber, imagina só, será que as mulheres já revelaram para alguém o segredo de como ser conquistadas? O nosso convidado diz que sim e que tem uma técnica para isso, então você tem que ficar ligadíssima e até conferir se ele tem razão. Mas agora a gente vai falar sobre um assunto sério, porque tem acontecido o famoso bullying, né? Que se tornou conhecido nos últimos tempos por repercussão em televisão, jornal e representa uma forma de intimidação, humilhação e até mesmo violência física praticada contra alguém. A prática ganhou aderência em escolas como um comportamento entre alunos e que acaba por levar a vítima a uma situação de fragilidade e inclusive a buscar ajuda psicológica. A gente já debateu o tema pelo lado psicológico e hoje nós vamos saber se essa atitude é considerada crime e como agir de acordo com a lei. Quem vai nos explicar é o doutor Cláudio Pereira. Tudo bem, doutor? Bom dia, prazer em recebê-lo no nosso programa mais uma vez. Prazer, todo meu. Vamos do zero, né? Porque primeiro assim, há questionamento sobre isso. O bullying pode ser considerado crime? Hoje ainda não, mas tem... Esse ainda é o quê? Pode vir a ser? Pode vir a ser. Temos um projeto no Congresso Nacional que vai ter o tipo penal, bullying, com pena de 2 a 4 anos de reclusão. É grave. Agora, como avaliar isso? Porque há controvérsias, né? Porque existem casos que a gente fala assim, mas até que ponto? Porque às vezes começa normalmente como uma brincadeira e óbvio, tem alguns casos que isso vai se agravando e a pessoa que a gente vai dizer que seria o quê? Uma vítima, né? Que no começo tá até para se sociabilizar ali, tá achando, entre aspas, engraçado. Mas isso pode ir se agravando a ponto de ser considerado um crime? Pode. Lembrando da definição do bullying. Bullying, o que é o bullying? Atos de violência reiterado, seja física ou psicológica. Então é todo dia aquele menininho sofrendo aquele vexame, aquelas palavras horríveis que a criança não vai aguentando até ela extravasar. Pode dar depressão. Tudo isso para como que nós vamos encontrar ação civil e ação penal. Então, depressão, fobia social, fobia escolar. Quando identificado isso, e agora? O que nós vamos fazer? O que eu faço? Responsabilidade criminal? Tem. Ainda não é crime, mas a gente tem outros tipos penais, que é ameaça, extorsão, nós temos constrangimento ilegal, também tem crime de tortura. Olha só os... Agora, como avaliar isso? Vamos entrar na seara. Se for num ambiente de trabalho, as pessoas já são maior de idade, já podem realmente serem condenadas, enfim. Mas como vai funcionar isso, então, no âmbito de uma criança, de adolescente? Porque a gente ouve muito falar do bullying, principalmente no ambiente escolar, como foi comentado. E aí eu vou penalizar uma outra criança que... começou com uma brincadeira, mas até quis ofender, talvez. E aí começa ou que tá mais gordinho, ou que tá por conta de um cabelo, por conta de um tom de pele, não importa, né? Que ele vai ser incomodado ali com aquela situação. Como que você vai julgar o outro, a outra criança? Olha só, isso é uma questão muito delicada. Quando vem essa criança no escritório, a primeira coisa que nós fazemos, tem um perfil psicológico. Precisamos saber até que ponto essa criança, o que ela está sentindo por dentro para dizer realmente que aquela palavra, aquela atitude do agressor é suficiente para caracterizar o bullying. Então, uma dica. Primeiro, o psicólogo. Vem para nós, para o profissional de direito. Então, só vai chegar no escritório do advogado se já passou
por um psicólogo que avaliou que realmente aquilo está provocando uma situação até de desequilíbrio nessa criança. Isso, geralmente nós temos uma equipe, né? Todo o escritório tem uma equipe que atua nessa área. Então, vem a criança e a gente tem que saber se realmente ela é um agressor ou ela é uma vítima. Então, a gente precisa de um laudo do psicólogo. Segundo ponto, a gente precisa saber as questões de dano moral e dano material. São 2 pontos. Por que dano material? Você pode perguntar, ora, mas dano material, muitas vezes teve o gasto com o psicólogo, teve casos de criança que na hora que ia pagar o lanche, o agressor vem e vai pagar para mim também. No banheiro, só entra no banheiro se pagar. Olha onde nós chegamos. Então, junta tudo, qual é o valor que foi perdido com toda essa conduta desse agressor e a gente pede judicialmente o dano material. O dano moral, que é o mais difícil, porque qual é a extensão desse dano moral? Porque a gente tem a indústria do dano moral, mas como que nós vamos avaliar isso? Só com o laudo psicológico. Sem esse laudo, a gente não consegue definir até onde que essa criança está sofrendo disso. Por isso que é muito difícil dizer o que é dano moral. Nesse ponto. Ou seja, mas hoje então a gente ainda não é considerado crime, mas está caminhando para. Tá, caminhando para. A gente pode dizer isso? Pode. E aí você tem, no caso para menores, nós temos a aplicação do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai desde uma advertência até um recolhimento numa instituição educacional para a criança. E os pais pode ser responsabilização por isso. E aí pode até pagar uma indenização. Pode pagar uma indenização. E essa indenização, o Poder Judiciário tem indenizações de 15, de 30, vai depender muito do constrangimento dessa criança, desse adolescente. E pasme, tem pai também que está sendo responsabilizado criminalmente, porque ele incentivou o filho dele a extrapolar todas as brincadeiras que não deveria ocorrer. As recomendações, né? Não traz desaforo para casa. Não traz desaforo para casa. E as consequências são graves. E quem vai assumir essa consequência são os pais. Então, fica aí um alerta para você também, os pais ficarem muito mais atentos nas 2 situações. Quando seu filho é a vítima, para você acompanhar e dar esse amparo antes que chegue a uma situação limite. E também para que você não incentive o seu filho a ser o agressor, porque a conta pode ficar cara para você mesmo, não é isso? Isso mesmo, pode ficar mesmo. Com certeza. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez pela sua participação. E agora a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com tudo pós.